encontrar aqui com várias pessoas, né, que estão convergindo aí no interesse dessa aula. A gente está abrindo um ciclo em parceria do LIS com a ION, né? Essa é a primeira aula desse ciclo. É, então, sejam muito bem-vindos. O tema da aula que a gente vai trabalhar hoje é integração e terapia psicodélica, as divergências e convergências. Com quem vai nos dar essa aula, que vai conversar conosco hoje, é o nosso parceiro, que trabalha também conosco. Depois a gente vai falar um pouco dessa parceria, o Alessandro Campolina. Ele é médico, da equipe multidisciplinar do LIS, e também coordenador, de pesquisa do LIS, e pesquisador do Instituto do Câncer de São Paulo, e diretor científico do ION. Eu sou Carla Perdigão, cofundadora, junto com a Novo Humano, do LIS, Lar Integração do Ser. A gente é um centro vegetalista, né, que temos várias dietas e trabalhos a partir do vegetalismo, né, a partir da nossa caminhada e da nossa inspiração e dos nossos parceiros também, que realizam práticas vegetalistas ritualísticas, né, o Centro LIS. O Centro LIS também, né, tem a sua centralidade nessas práticas ritualísticas vegetalistas, né, com um curandeiro também que nos acompanha, o maestro vegetalista Randy, do Peru, e a gente tem o apoio, né, das nossas jornadas. Depois a gente pode, vou passar o link para que vocês possam conhecer um pouco mais, de uma equipe multidisciplinar, e o Alessandro compõe ela, né, que tem médico, psicólogo, terapeutas integrativos, enfermeiro, e a gente tem um núcleo, oi? Alguém falou alguma coisa. E a gente tem um núcleo de estudos e pesquisa, que é o NEP. Essa aula de hoje é nessa parceria, né, do Instituto ION com o NEP, esse núcleo de pesquisa que é um dos eixos do nosso trabalho no LIS. E como eu falei, o Alessandro vai dirigir essa aula com a gente hoje. Então, eu passo a palavra para ele, para que ele possa dar seguimento aí nessa conversa, nessa troca. Sejam bem-vindos. Legal, obrigado, Carla, pela apresentação. Obrigado a todos os presentes por comparecerem, pelo interesse, né, pela confiança nesse trabalho que a gente vem fazendo juntos, né? E como a Carla já introduziu um pouco, eu tenho essa relação direta com o Liz através do NEP, principalmente, e também no ION, enquanto terapeuta, enquanto médico, né? Então eu acabo circulando nesses dois mundos, né? E por circular nesses dois mundos, a gente achou que era interessante facilitar um diálogo que possa ser de interesse público, mais do que de um interesse privado das nossas práticas, que possa interessar um amplo número de pessoas. E aí a gente tentou propor esse tipo de parceria para diálogos abertos que circulam entre o tema aí do uso ritualístico, né, de substâncias enteogênicas, e também o uso terapêutico de substâncias também psicodélicas, né, buscando diferenciações, entendimentos, compreensão dos trabalhos, né? Eu estou ligado, como a Carla disse, ao NEP, que é um espaço de pesquisa, onde a gente tem focado muito na questão da relação entre espiritualidade e saúde. Esse é um tema muito caro para a gente tem tentado investigar as interseções, as pontes, as conexões entre esses dois campos, numa perspectiva também de implementação desse tipo de abordagem, principalmente a abordagem enteogênica, no campo da saúde pública brasileira, né, no que toca à experiência do SUS, a experiência da promoção de saúde, a experiência do autocuidado e tudo que a espiritualidade pode agregar em termos de uma visão mais ampla de saúde, né? Então, a gente tem investigado esses campos, né, através de abordagens que combinam diversas linhas e diversas epistemologias, né? Então, a gente tem esse espaço de estudo e, ao mesmo tempo, eu estou vinculado a isso, diretamente ligado, mas também tenho uma posição dentro, do Instituto ION, né, mais ligado à clínica, à terapia, aos cuidados em saúde, né?
e a gente achou que interessante seria a gente fazer cruzamentos, né? Fazer diálogos, até porque os entendimentos desses campos às vezes se misturam, e é normal, existem interseções, às vezes existem confusões entre os papéis, né? E a gente achou que para a gente iniciar de forma saudável e produtiva essa relação, é interessante a gente abrir, né, esse ciclo de encontros que a gente vai ter e que a gente pretende que seja permanente, com uma certa periodicidade, né? Encontros com convidados selecionados, pessoas que a gente acha que tem a agregar ao campo. A gente achou que seria muito propício a gente abrir esse momento falando desse tema que, de certa forma, está ligado a esses dois mundos, ao mundo ritualístico e ao mundo terapêutico, que é a questão da integração psicodélica e da terapia psicodélica, e no que elas diferem, né? Eu acho que isso é importante a gente marcar as diferenças, né? E também uma ocasião que foi muito oportuna para a gente fazer essa abertura, esse lançamento dessa parceria, é o fato de que no Instituto Aion também a gente está iniciando uma nova turma de formação em terapia psicodélica com cetamina, psicoterapia assistida por cetamina. Então a gente achou também muito interessante a gente trazer, convidar pessoas que estão em formação conosco, pessoas interessadas, pessoas que já estão se propondo a participar da próxima turma para a gente ampliar o diálogo, né? Ter uma oportunidade de ampliar o diálogo que a gente faz muito estritamente ligado ao terapêutico para essa dimensão mais ampla que atravessa o ritualístico, atravessa o religioso, atravessa o social, né? A gente acha que isso é importante no processo formativo, mesmo para aquelas pessoas que estão muito interessadas em terapia psicodélica. Então, a gente posicionou esse encontro com um duplo sentido. Primeiro, o marco de uma parceria que está se inaugurando, e também um marco inaugural de uma nova turma que vai vir nesse processo formativo em 2026, especificamente em terapia psicodélica ou psicoterapia assistida com cetamina, que é o que a gente faz no EON, tá? Então, para começar, eu vou compartilhar minha tela aqui, vamos ver se vai ficar bem o share. A gente testou, deu tudo certo, vou só ver se vai estar colocado aqui em... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Eu acho que agora deve estar em tela cheia, né? Vocês estão vendo bem a Sim, apresentação? Sim. sim. O áudio também está confortável para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Não estou usando fone de ouvido. Se tiver algum ruído, algum incômodo, vocês me falam. Eu tento usar um outro recurso, um fone, alguma coisa assim, tá? Se tiver tudo bem, a gente vai seguindo assim. Então, a minha ideia é a gente falar um pouquinho, fazer uma apresentação sobre o tema e, em seguida, a gente poder abrir para a gente poder debater, discutir, né? Tem vários aspectos conceituais, aspectos práticos dentro daquilo que eu vou falar, então vai ser uma oportunidade grande da gente conversar e dialogar também, tá? Bom, então eu acho que para começar, uma coisa importante que eu acho que eu gostaria de abrir compartilhando com vocês é a visão, né? A visão que eu compartilho é, da experiência psicodélica, independente de que uso, em que contexto ela seja feita, seja um contexto social, seja um contexto ritualístico, seja um contexto terapêutico, da necessidade de haver algum nível de trabalho em termos de setting setting, né? Que a gente chama de trabalho com o ambiente, de trabalho com o estado mental, o mindset das pessoas que mergulham nessa experiência. Então, isso me parece que é uma coisa comum quando se usa o psicodélico em qualquer contexto, né? E a gente preza muito por esse tipo de condição e de trabalho, e como isso é muito importante, faz parte da própria experiência, e mais do que isso, é uma condição de segurança altamente necessária, que esse trabalho seja proporcionado, que esse suporte seja dado, independente da maneira que as pessoas usem uma substância psicodélica. A partir desse entendimento, a gente consegue localizar muito bem onde a gente pode entender o papel da integração psicodélica
e onde a gente pode entender o papel da terapia ou da psicoterapia psicodélica, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido que vou partilhar com vocês ao longo de toda a apresentação, obviamente a integração psicodélica ela está muito mais localizada no uso mais ritualístico, no uso social, naquilo que minimamente os facilitadores precisam ter condições, né, de apoiar e de trazer de suporte para as pessoas que participam de experiências psicodélicas nesse contexto, né? E diferentemente disso, a terapia psicodélica, obviamente, ela se localiza num lugar em que as pessoas estão trabalhando com essa substância num contexto terapêutico, né? Então, essa diferenciação que eu vou fazer de modo de trabalho, ela me parece muito importante porque ela pressupõe, espero que vocês consigam vislumbrar isso ao longo da apresentação, elas pressupõem níveis e qualidades de competências e habilidades diferentes do facilitador. Uma competência, uma habilidade para facilitar uma integração é diferente de uma competência para facilitar ou para proporcionar uma terapia psicodélica, né? Não tem aqui uma relação de grandeza, né? Eu acho que isso é importante, de que se uma coisa é melhor ou pior, ou mais complexo ou menos complexo, são naturezas de trabalho diferentes, da forma como eu vou colocar para vocês, tá? Então, nessa apresentação, eu vou diferenciar, de certa forma, os módulos de trabalho, em termos das competências e das habilidades, mas eu diria de saída já, né, que a experiência psicodélica, quem já passou por esse tipo de vivência alguma vez na vida, entende muito claramente que há uma espécie de quebra da lógica de tempo, né, existencial em que a gente está inserido, né? Muitas vezes o tempo cronológico, sequencial, às vezes mais linear, ele de alguma maneira ele se quebra, né? E aí eu acho que os modos de trabalho da integração e da terapia psicodélica trabalham com regimes de tempo diferentes também, né? E também focam em populações diferentes também. Eu acho que a gente tem que ter isso muito claro para entender como é que a gente aplica uma coisa ou outra, né? Primeiro a questão do tempo, né? A integração psicodélica, de uma maneira geral, ela é muito oferecida em contextos ritualísticos, mas também sociais, e que o tempo que às vezes a gente trabalha muito é muito um tempo presente, no sentido de que às vezes, por exemplo, se a gente está num contexto de um trabalho de redução de danos, às vezes a gente está vendo, encontrando aquela pessoa naquela experiência pela primeira vez, sem saber muito sobre a sua biografia, sobre o seu passado, sobre as suas condições clínicas, né? E obviamente, quando a gente faz esse encontro no imediato, na emergência, a gente necessita de um tipo de competência para dar conta e dar suporte a esse tipo de experiência. Diferente muitas vezes de quando a gente está trabalhando no contexto terapêutico, que aí não é tanto o tempo presente que está em questão, mas o tempo que envolve o passado e o futuro daquela pessoa que está em processo de tratamento e processando uma questão de saúde, de doença, e que muitas vezes a gente tem mais acesso, né, a elementos do passado, em termos da história pessoal, das condições clínicas, dos tratamentos que aquela pessoa está fazendo, né? Então, existe uma lógica de tempo diferente. Uma é uma coisa aguda, né? A integração, muitas vezes um tempo presente, um tempo que a gente poderia chamar de kairótico, né? É o tempo oportuno para fazer alguma coisa e oferecer uma oportunidade para aquela pessoa integrar uma experiência. Pode ser transformadora ou pode ser uma experiência difícil, né? Diferente da terapia psicodélica, que a gente vai trabalhar de uma forma mais processual, pegando passado e futuro, fazendo uma síntese disso, num tempo que a gente chamaria de um tempo mais iônico, né? Bastante diferente o modo de trabalhar aí, né?
Mas talvez mais importante do que isso, do ponto de vista de segurança das pessoas que passam por isso, é que muitas vezes as pessoas que buscam a integração psicodélica, porque ou foram para um contexto ritualístico, espiritual, ou foram para um contexto recreativo, social, são pessoas que muitas vezes podem ter uma vulnerabilidade muito menor do que as pessoas que buscam terapia psicodélica, né? Obviamente, quem está buscando terapia psicodélica tem uma intencionalidade ligada ao tratamento de uma condição de saúde, de um sofrimento que pode ser de uma grandeza enorme, de uma grande complexidade. Então, é esperado que pessoas nesse contexto sejam mais vulneráveis, sejam mais frágeis, muitas vezes, do que pessoas que estão num contexto mais social, mais espiritual, né, e que podem estar buscando isso por uma mera diversão, né, por um prazer, mas por uma questão de criatividade, uma questão de insights, uma questão de espiritualidade, várias questões, mas que podem ser pessoas numa condição de saúde eh, mais saudável, vamos dizer assim, né? Dizendo diretamente. Então, obviamente, os cuidados que a gente tem que ter com uma população e com outra são diferentes também. Isso requer habilidades distintas, tá? Então, a partir dessa primeira aproximação, dessa primeira diferenciação, eu vou começar a trazer algumas definições, alguns conceitos, alguns entendimentos que vêm, talvez, de uma das principais associações, né, que promovem estudos e pesquisas com psicodélico, que é a MAPS, que é a Associação Americana, e como que eles posicionam isso e como a gente consegue diferenciar esses dois âmbitos de atuação, tá? Então, vamos começar primeiro pela integração. Eu vou falar sobre integração um pouco, depois a gente vai para terapia psicodélica e aí em seguida a gente abre para fazer as relações entre as duas coisas, tá? Bom, eu estou meio atrapalhado aqui, deixa eu ver aqui o que que aconteceu. Bom, voltou. Esse é o minimizo aqui. É, bom, vamos lá. Eu vou trazer primeiro algumas definições, né? A gente encontra, por exemplo, essa definição bastante conhecida, que diz que a integração psicodélica ela é um processo em que a pessoa revisita e se envolve ativamente em dar sentido, elaborar, traduzir e processar o conteúdo de sua experiência psicodélica, por meio de um esforço intencional e de práticas de apoio. Esse processo permite gradualmente captar e incorporar os aprendizados e insights emergentes em sua vida, movendo-se assim em direção a um maior equilíbrio e plenitude, tanto internamente, corpo e espírito, quanto externamente, estilo de vida, relações sociais e mundo natural, né? Então, por que que é, esse tipo de processo, ele é importante, ele é justificável, né? Porque a integração ela requer esse esforço ativo, né, para revisitar e trabalhar com experiências psicodélicas e com o conteúdo que delas emergem. Sem esse esforço ativo, de alguma forma, lições valiosas tendem a se dissipar e experiências difíceis podem reforçar traumas ou padrões e defesas já existentes. Ao contrário do que se acredita comumente, em vez de realizar a cura por nós, os psicodélicos podem nos oferecer uma experiência, uma orientação em direção à plenitude, junto com uma compreensão das barreiras e desalinhamentos que precisarão ser enfrentados para continuar rumo, né, a essa plenitude. Ou seja, no sentido de que há um trabalho, né, que é o trabalho integrativo, né, que se alinha a esse processo que o psicodélico acaba promovendo, né, que ele é indispensável no sentido de que setting setting modifica o tipo de experiência, né, que a gente tem. E aqui eu acho que nessas definições o que é importante salientar é que esse tipo de abordagem do facilitador, ele muitas vezes ele é muito focado, né? Tem uma orientação muito para o pós, né? Principalmente, quando a pessoa passou eventualmente por uma experiência e ela quer eventualmente trabalhar aqui com esses insights e fazer um trabalho para além daquilo que a própria substância já faz, no sentido de ir em direção a isso que eles estão chamando aqui nessa definição de plenitude. Então, ela é muito diferenciada, muito direcionada e valorizada num momento pós-experiência, tá? É óbvio que em contexto de redução de danos, né, redutores de danos, às vezes vão trabalhar com pessoas e apoiar na emergência de uma experiência, né, psicodélica induzida por alguma substância, mas
de uma maneira geral, muitas vezes quando se busca a integração, se quer trabalhar com os efeitos ou com as consequências daquela experiência, no sentido de buscar essa plenitude, maximizando benefícios e minimizando eventos, que possam ser desagradáveis ou eventos que possam colocar as pessoas, em algum tipo de risco ou de sofrimento a partir da experiência vivenciada, né? Então, a MAPS, como eu disse para vocês, ela destaca muito domínios, né, em que a integração ela deve atuar, que de uma forma muito ampla perpassa, todo o campo, experiencial e existencial, né? Abarcando mente, corpo, espírito, estilo de vida, comunidade, natureza. Então, os recursos, muitas vezes, que são é, utilizados numa abordagem integrativa são recursos de diversas naturezas, desde aqueles que estão mais ligados ao campo do psiquismo até aqueles que são mais ligados ao campo dos ecossistemas, dos campos sociais, dos campos ecológicos, das maneiras de viver e até mesmo das questões de espiritualidade, né? Então, a partir dessa integração de domínios, né, dessa relação de domínios, melhor dizendo, a MAPS ela propõe, no trabalho que eles acabam fazendo, porque eles também têm uma linha de trabalho em integração psicodélica, não é só em terapia psicodélica, eles também se focam nesse tipo de prática, e inclusive dão suporte, né, a trabalhos grandes, projetos grandes de redução de danos em contextos principalmente de festas, né? Eles falam nesse contínuo de práticas integrativas. Por exemplo, há um contínuo entre o contemplativo e o expressivo, por exemplo, que envolve considerar ou expressar pensamentos e sentimentos, podendo ocorrer de forma individual ou em grupo, e meditação e dança estática são exemplos desse contínuo. Veja, aqui já está posicionado dois campos de prática, um que envolve meditação, um que envolve movimento corporal, dança, expressão, né? Colocado nesse contínuo. Eles também falam de um contínuo interno e externo, que refere-se ao movimento entre voltar-se para dentro de si ou direcionar a atenção ao mundo ao redor. E escrever em um diário pertence exatamente a esse eixo, assim como compartilhar a experiência com um amigo, um grupo comunitário ou um guia de confiança. Então, aqui um outro recurso, um outro campo de prática integrativa, que é o registro escrito, né, o diário, né, ou o compartilhamento de experiência, muitas vezes em contextos ritualísticos, é muito comum esse tipo de compartilhamento em grupo, às vezes para povos indígenas, por exemplo, que praticam, né, o uso ritualístico de enteógenos, a própria organização comunitária acaba sendo uma contenção, um espaço de integração, né? Então, aqui existem algumas práticas que são destacadas pela MAPS, né? Existe um terceiro contínuo que é esse mais ligado ao criativo e receptivo. Práticas nesse contínuo, elas podem ser muito transformadoras e algumas pessoas elas produzem arte ou recebem insights profundos após experiências místicas. É importante ter cautela, né? Ao interpretar literalmente mensagens recebidas, né? Aqui tem uma questão dos bypass, que não cabe a gente entrar agora, mas o fato é que em termos de práticas integrativas, desenhar, rabiscar, refletir, qualquer forma de expressão pode ser uma forma de integração, porque muda a experiência de percepção, sentimento, e esses são grandes exemplos também muito utilizados nesses contextos integrativos, né? Existe um quarto contínuo, que eles chamam de consciente e inconsciente, que a integração, aqui ela acaba envolvendo a interação entre o que é consciente e o que é inconsciente, algo que pode, inclusive, reformular crenças limitantes, modificar hábitos, rotinas e criar um novo ritual de sono, ou usar cartas ou tarô como ferramenta simbólica, e aí todo o campo, né, de ferramentas simbólicas, elas acabam entrando aí como possibilidades integrativas. São alguns exemplos aqui que eles destacam na proposta deles, né? O quinto é o domínio de autocuidado e autodesafio, esse contínuo, né? Então, a integração, ela acaba incluindo cuidado consigo mesmo, quanto ao enfrentamento de desafios. O autodesafio é parte essencial desse crescimento, e dificuldades não devem ser tomadas como patológicos, né? Essa é uma observação sempre muito cara nesse campo de não patologizar as experiências em si, né? E estar disposto de alguma maneira a aprofundar-se e pedir apoio, né? O simples fato de pedir apoio
quando necessário, acaba sendo uma oportunidade que abre um campo integrativo também, nesse contexto, tá? E por último, esse contínuo de ativo passivo, que a construção do sentido ela pode ocorrer tanto na ação quanto no repouso, e, portanto, praticar um esporte, um hobby, a meditação, são formas, sejam elas ativas ou passivas, que podem estar colocadas aí nesse campo integrativo também, da mesma forma que o escrever, o desenhar ou simplesmente refletir de uma forma orientada, tá? Então é importante também nesse contexto de integração, né, a gente sempre lembrar da questão das bad trips, né, esse rótulo que obviamente se procura sempre evitar, porque a experiência que alguns consideram ruins podem ser libertadoras em algumas ocasiões, então esses rótulos simplistas, né, de bom ou má, não se aplica nesse caso de integração psicodélica, porque as dificuldades fazem parte do processo, o desconforto é diferente necessariamente do fracasso, porque os desafios podem gerar crescimento e o difícil não é necessariamente ruim, essa é uma proposição assim chave, quase um mantra do Zendo Project, que é esse projeto de redução de danos apoiado pela MAPS, né? E obviamente que adotar uma visão holística é necessário, buscar apoio e integração após experiências desafiadoras, isso pressupõe facilitadores, não necessariamente isso precisa ser num contexto de uma assistência por profissionais de saúde, mas às vezes apenas a existência, né, a disponibilidade de facilitadores treinados para oferecer integração psicodélica já é uma condição que pode, de certa forma, garantir esse enfrentamento e, obviamente, priorizar a segurança e redução de danos, né, com suporte adequado até as bad trips, né, poderem se tornar fontes, né, de aprendizado e transformação, né, aquilo que se torna difícil, pode ser a melhor ocasião que a gente tem para um aprendizado experiencial, né? Então, isso é um pouco, resume um pouco da lógica de integração que pode estar colocada em ambientes ritualísticos, sociais, recreativos, né? E, inclusive, fazer parte, em alguma dimensão, de um processo terapêutico também, psicoterapêutico, como a gente vai ver a seguir, tá? Então, existem boas fontes, né, para quem quer se aprofundar, quem quer estudar sobre esse tema, né? Existe o próprio workbook da MAPS, também existe esse livro do Mark, também, que é alguém que tem muita experiência, é um psicólogo, né, espanhol, tem muita experiência junto ao ICEERS, né, que é uma instituição que promove o uso de enteógenos, apoia esse tipo de situação, então ele acompanhou várias pessoas, ele tem uma enorme casuística, experiência de oferecer suporte para pessoas que passaram por experiências psicodélicas, promovendo a integração psicodélica, né? Então, são referências legais para a gente poder consultar os recursos que existem para esse campo, né? Mas aí a gente vem para a questão da terapia psicodélica, né? O que que tem de diferente disso, né? Então, de uma maneira geral, aproximando do tema, né, a gente pode entender que, obviamente, a psicoterapia assistida por psicodélicos, ela combina, né, psicoterapia e psicofarmacologia. Então, são intervenções híbridas, complexas, com duas modalidades terapêuticas em confluência, né, e que, obviamente, exige, obviamente, a compreensão dos facilitadores, minimamente nesses dois campos, tá? Independente, da área de atuação, de especialidade, mas é o que é oferecido. A gente pode dizer que é um método terapêutico misto, né? E que pressupõe compreensões e que pressupõe alianças e trabalhos conjuntos também, pela complexidade do que é feito, né? O foco sempre é destacado pela MAPS e por outros, né, estudiosos e pesquisadores do campo da psicodelia clínica é ativar isso que eles entendem como uma inteligência interna de cura, que é uma potência que o psicodélico tem para fazer essa ativação, e aí existem várias teorias, compreensões que vêm da neurociência até a fenomenologia das experiências, mas de uma maneira geral, isso precisa ser feito, né, em um ambiente seguro, relacional e não diretivo, né? Ou seja, resumindo, em um ambiente terapêutico, em um ambiente clínico, né?
E, obviamente, isso é semelhante de alguma forma a outras terapias, porque vão, é, a terapia psicodélica e muitas outras vão atuar em diferentes níveis, emocional, cognitivo, corporal, energético e mesmo espiritual, né? E se propõe muito essa ideia do psicodélico como um catalisador, né, de processos de mudança, e não simplesmente uma intervenção focada em sintomas, né, em manejo de sintomas, né? É um catalisador que amplia, por exemplo, confiança, empatia e capacidade de enfrentamento, uma vez que que os participantes ou os experimentadores podem fazer travessias altamente difíceis e que possam ser grandes experiências, né, afetivas e até comportamentais para algumas pessoas, né? Então, esse processo de catálise é um mecanismo crítico, né, do modo como essa psicoterapia e essa farmacoterapia integradas atuam, né? E a MAPS, ela destaca alguns elementos centrais da abordagem dela. Eu estou trazendo exatamente da MAPS, porque talvez, dentre as terapias psicodélicas, hoje é a que a gente tem a maior sustentação com base em evidências, o maior número de estudos, né? A gente está focado especificamente ou não especificamente, mas principalmente, né, em torno de uma substância, que é o MDMA, mas os princípios gerais da abordagem, eles podem se estender para outras substâncias, para outros, modelos de trabalho em psicodelia, e isso já é hoje, já é sustentado por evidências, né? Então, o que eles destacam muito de centralidade de uma abordagem em terapia psicodélica é justamente a questão do ambiente, da aliança terapêutica, né? Estabelecendo segurança, confiança e suporte, né? Algo que o setting clínico ele cria uma condição de se fazer muito, às vezes muito melhor do que em outros settings, né? E o psicodélico, obviamente, facilita esse vínculo terapêutico e reduz, no caso, a evitação do trauma quando a gente está diante de uma situação de uma psicoterapia focada em trauma, né? Obviamente tem um elemento aí de manejo de ansiedade, de redução de danos, que são técnicas, muitas vezes, que eles propõem dentro do modelo de psicoterapia, que envolve respiração, regulação emocional, suporte contínuo durante a integração pós-sessão, que também é fundamental. Então, como eu disse antes, aqui começa muitas vezes as pessoas é, a confundirem, né? Porque dentro do processo de terapia psicodélica existe essa fase, esse momento da integração, né? Mas aqui ela é apenas uma fase, ela não é um processo como um todo, como a gente estava falando de integração psicodélica antes, né? É, existe a questão do trauma, a exposição ao trauma, ainda que as terapias, a condição de saúde tratada não é uma condição, não seja uma condição relacionada a trauma diretamente, né? Vale lembrar que os estudos da MEP são muito direcionados para estresse pós-traumático, mas mesmo que isso não seja o caso, né? A possibilidade de uma experiência psicodélica, fazer emergir vivências traumáticas que muitas vezes nem os terapeutas, nem o paciente tenha uma consciência clara, isso é dado, né? Então, independente de qual seja a condição clínica tratada, a gente tem que estar sempre aberto, né, para a emergência dessa possibilidade, que é a manifestação de uma experiência traumática, né? E, obviamente, num contexto psicodélico, se isso emerge, né, a própria experiência facilita o enfrentamento na sobrecarga emocional que muitas vezes é trazida por essa reexperienciação que pode acontecer, tá? Existe também um componente de reestruturação cognitiva muito posicionado e muito destacado no trabalho da MAPS, né, em torno da clareza mental, da autocompaixão, da produção de sentido, da facilitação de novos significados e a lógica de insights, né, que emerge a partir da experiência em si, né? Eles até destacam com pouca intervenção direta, porque o próprio psicodélico ele já acaba intervindo nessa direção. Existem também trabalhos de transferência e contra-transferência, né? Que são oportunidades terapêuticas, isso é muito trabalhado, né, nessa proposta da MAPS de terapia, com trabalho com transparência, com empatia, e com um trabalho no campo relacional, acaba sendo uma tecnologia relacional também, o trabalho com psicodélicos. É um outro ponto também que é muito destacado na abordagem são os trabalhos com partes do self, né, consciência de subpersonalidades, partes, né. Eu especificamente trabalho muito com a questão de personagens, numa lógica de medicina narrativa,
mas é a mesma ideia, né? A gente trabalhar com multiplicidade, múltiplas perspectivas, né? Favorecendo o diálogo interno e integração psíquica. Então, isso é muito colocado, posicionado no método da MAPS, a gente pode levar isso para outras abordagens com psicodélicos também. E por último, a questão da expressão somática, não deixa de ser também todo o processo da terapia psicodélica algo que é altamente corporal, né? Então, é, lidar com sensações corporais, deslocar a atenção, trabalho com respiratório, com movimento, com toque, obviamente sempre com consentimento, né? Isso está sempre muito posicionado nas abordagens em terapia psicodélica, e isso pressupõe, obviamente, determinadas habilidades, determinadas competências, né? Como todos os outros pontos também, tá? Enfim, a gente pode resumir dizendo que o processo de cura aqui que se propõe, né? Vamos colocar isso entre aspas, né? Envolve a integração mente, corpo, espírito. O psicodélico amplia o acesso a memórias, emoções reprimidas com uma certa segurança, né? Que dificilmente, às vezes, a gente vai conseguir com outros métodos. E mais do que entender, trata-se de vivenciar e confiar no processo interno de cura. Então, tem um trabalho na questão da experiência, a gente pode dizer que esse é um modelo de terapia baseado em experiências, e num trabalho relacional em que a confiança ela é muito colocada em questão, ela precisa ser muito construída no modo de preparar, né, os pacientes para esse tipo de experiência, né? E essa é uma frase que a gente encontra no manual da MAPS, né, de um veterano de guerra, dizendo exatamente que é como fazer uma limpeza, né, de primavera dentro de si. Não dá para ignorar o que está no sótão, né? Então a gente tem que muitas vezes desconstruir para poder construir alguma coisa de novo, né? Então isso está no âmago da experiência psicodélica de uma maneira geral quando colocada para fins terapêuticos, né? Então, para fechar, eu vou só ilustrar para vocês que é, quando a gente está falando de terapia psicodélica, apesar desses princípios todos, que alguns deles até se aplicam ao campo da integração psicodélica, aqui a gente está diante de algo extremamente estruturado, né? Existem protocolos, existem fases, existem número de sessões, doses, tudo isso é muito pensado e o foco aqui, diferente do foco da integração que eu disse para vocês que, de uma maneira geral, ele está muito mais focado no pós, é um campo de prática focada para o pós-experiência, a integração. No caso da terapia, o foco é a experiência em si, né? A grande competência e habilidade, talvez principal, é exatamente conseguir trabalhar com pessoas em estados não ordinários de consciência, na emergência desse tipo de mentalidade, de estado mental, né? Esse é o foco. É claro que a gente precisa preparar, a gente também precisa integrar, né? Mas existe uma centralidade na experiência em si, porque diferente de quem integra psicodelicamente, quem propõe terapia psicodélica necessariamente proporciona a experiência, né? Ou seja, a gente administra a medicação e, obviamente, o terapeuta que faz isso, ele é responsável pela intervenção, né? Existe um ato que está sendo praticado, que muitas vezes não acontece na integração psicodélica, porque o ato pode ter sido feito por um terceiro, né? Mas aqui, no âmbito da terapia, existe até uma responsabilidade ética e profissional também, porque o ato é direto, né? Então, as pessoas estão muito implicadas nas consequências que esse ato pode proporcionar, né? Então, essa complexidade, por exemplo, aqui é um curso de tratamento com MDMA, dentro de um protocolo que é clássico da MAPS, né? Então, existe um momento de screening, como vocês estão vendo acima, na bolinha, todo um processo de elegibilidade, e aí começa uma série, né, de intervenções. Sessões de preparação, 3 sessões, depois tem que duram 90 minutos cada uma, depois tem a primeira sessão com MDMA, 8 horas, seguida por sessões de integração, 3 de 90 minutos, depois vem uma nova sessão de MDMA, 8 horas de sessão, mais 3 de integração, mais uma de MDMA, mais 3 de integração. Então, isso é um protocolo básico, extremamente sistematizado, manualizado, com os métodos que perpassam todas essas fases, inclusive o follow-up, que é o segmento desses pacientes no curso do tempo, né? Dado que muitas das condições tratadas são condições crônicas de saúde, os pacientes precisam ser seguidos, tá? Com a cetamina não é diferente, né? Existe toda uma sistematização, esse aqui é um
dos protocolos que existem, assim, que são muito bem estruturados. A gente pode ver no meio da figura da representação aqui que são seis aplicações, né, de cetamina, são seis sessões de experiência com cetamina, o que a gente chama de sessões de dosagem, né, sendo que nas primeiras 2 semanas, semana um e 2, essas aplicações são feitas 2 vezes por semana, e a partir da terceira semana a gente tem uma vez por semana, né, completando um tratamento em 4 semanas, né. O interessante é que vocês podem observar que essa modalidade de tratamento, ela pressupõe, no início da figura aí, a primeira coluna, toda uma avaliação psiquiátrica ampla, com uma série de atividades que vão desde diagnóstico, história clínica, médica, revisão de tratamentos, expectativas, narrativa sobre a doença, contexto social, estilo de vida, ou seja, uma avaliação bem ampla para a inclusão dos pacientes no tratamento, né? Indicação e contraindicação, e todo um processo de preparação que muitas vezes também tem a sua complexidade, que vai desde a psicoeducação, passando pelos objetivos de cuidados, até treinamentos de técnicas, por exemplo, que possam facilitar a navegação, como mindfulness, questões relacionadas à música, e às vezes até iniciar um processo de uma psicoterapia formal, né, concomitantemente à terapia psicodélica, né? Isso às vezes é deflagrado na própria situação. E, obviamente, no final, na última coluna, tem toda uma fase de manutenção que envolve outras técnicas, revisão de medicamentos, mudanças, eventualmente, de modalidade de psicoterapia ou acesso à psicoterapia convencional que não estava acessada antes, até o planejamento de novas sessões com cetamina. Mas o mais interessante é que no meio da figura aí, acima das bolinhas dos tratamentos, existe toda uma lógica de conexão dessas 6 sessões, né? É, que, de certa forma, essa lógica conectiva das sessões, ela, em certa medida, ela envolve algum nível de preparação e de integração, né? Que vão criando essas setinhas entre as sessões, de modo que, ao final do curso de tratamento, se tenha uma experiência integrada, como se as 6 sessões fosse apenas uma sessão, porque cada sessão que se faz prepara para uma nova sessão, e a cada nova sessão se tem uma oportunidade de integrar a sessão anterior, como se a gente estivesse num fluxo contínuo de experienciação, né? Então, isso é importante que várias atividades sejam feitas, atividades essas conectivas entre as sessões. Isso pode ter esse nível de complexidade, como nesse protocolo que é canadense, um número maior de sessões, mas existem, por exemplo, protocolos mais simplificados, com um número menor de sessão. Por exemplo, esse é um protocolo com cetamina também, de terapia psicodélica, focado em pacientes com doença avançada, com câncer avançado, em cuidado paliativo. A gente acaba aplicando em pacientes internados no contexto do Instituto do Câncer, e que a gente acaba oferecendo de saída como o protocolo de fase aguda, né, de iniciação no programa de terapia, com 2 sessões, uma sessão em dose baixa e uma sessão com dose alta, né, de cetamina, e a partir daí a gente sempre reavalia a necessidade de doses subsequentes. Obviamente, porque se trata de uma população extremamente vulnerável, com uma expectativa de vida curta, em que a gente não, muitas vezes não tem condição de fazer protocolos com muitas sessões, né, e que isso implica uma demanda muito grande para esse perfil de paciente, e a gente está testando se eventualmente modelos mais enxutos, mas que, mesmo sendo mais enxutos, pressupõem uma série de atividades, como estão listadas aí, atividades de preparação, que vão da psicoeducação ao manejo medicamentoso, até atividades de integração, outras intervenções de manejo de sintoma, a psicoterapia convencional e o planejamento de doses adicionais de cetamina, tá? Então, tem a sua complexidade inerente. Então, isso para dizer que nesse contexto terapêutico a gente tem toda uma sistematização, um protocolo, um programa, né, que é seguido justamente para garantir segurança aos mais vulneráveis e, de certa forma, instrumentalizar o terapeuta para intervir na experiência em si, né, no pico, vamos dizer assim, da terapia, que é o momento que as pessoas estão em estado não alterado de consciência, tá? Então, assim, finalizando isso tudo que eu falei para vocês, está no contexto, né, de um trabalho que a gente vem fazendo há um tempo,
no meio acadêmico, dentro da Faculdade de Medicina da USP, no Estudo do Câncer, resultou numa publicação do grupo que relata algumas das experiências que a gente tem tido, mas também posiciona a cetamina especificamente como um psicodélico, né? A maior parte das publicações que a gente acha, a cetamina ela é posicionada como outra coisa, como um anestésico, analgésico, um antidepressivo. Aqui a gente fez questão de relacioná-la à psicodelia. Isso também está no bojo do treinamento que a gente faz, que é o fellowship, que basicamente o foco é treinar as habilidades, né, e competências do terapeuta para lidar com a experiência psicodélica, não é lidar com o fármaco e não é praticar outras psicoterapias paralelas, mas ir na singularidade do trabalho psicoterápico com emergências psicodélicas, né, com manifestações psicodélicas. A gente acha que isso tem um treinamento específico, né, no caso da cetamina, porque tem a sua particularidade, mas também para outros psicodélicos ou enteógenos também. A gente tem cursos também introdutórios que estão sendo lançados junto com a Faculdade de Medicina da USP e o Hospital das Clínicas, que também está nesse contexto. Ou seja, a gente tenta, de certa forma, integrar o que a gente faz, no meio acadêmico, com aquilo que a gente faz, no Instituto Aion, com esse tipo de formação, que não tem, pelo menos do nosso conhecimento, algo similar ainda no contexto brasileiro, né? E agora a gente está dando um outro passo, que é integrar tudo isso com uma perspectiva da espiritualidade, com essa perspectiva ritualística, nessa parceria com o Lissa especificamente. Por isso o convite para vocês, não só para essa aula que vocês estão assistindo outro, mas para todas as outras que a gente vai fazer com uma certa periodicidade, trazendo convidados que vão dialogar entre esses mundos, esse mundo mais terapêutico e esse mundo mais ritualístico, né, facilitando compreensões, trocando inspirações de um campo, mas principalmente posicionando esses dois campos, essas duas áreas, de forma ética dentro do que elas podem para as populações que elas visam e considerando as competências necessárias para o exercício de cada tipo de trabalho. Então, essa é a nossa intenção. Eu convido a vocês também, se quiserem conhecer o Aion, acessar esses recursos, né? A gente vai passar. O LIS também a gente vai comunicar aqui com vocês todas as formas, quem não conhece, né? Como acessar as jornadas vegetalistas, né? E tem um QR Code aqui para vocês avaliarem a apresentação, o nosso encontro de hoje, e a gente pode começar a conversar. Vamos abrir um pouquinho aí para o pessoal e a gente já ver se tem as primeiras perguntas. Alessandro, muito obrigada. Aqueles que quiserem, né, a gente seguir com alguma pergunta para a gente seguir as nossas trocas aqui junto ao Alessandro, fiquem à vontade. Olá, olá, muito boa noite. Boa noite. Alegria estar Boa aqui. noite. Grande Alessandro, incrível a palestra, muito esclarecedor. Boa noite, eu sou Thiago Novaes, sou colaborador, coordenador, junto ao LIS também, de projetos, junto ao NEP, né, um núcleo de estudos de ensino e pesquisa, e tenho trabalhado também na perspectiva de integrar, né, de fazer um intercâmbio epistemológico, e eu estou há tempos querendo ouvir o Alessandro sobre esses temas que ele domina tanto, né? Eu venho da antropologia, o Alessandro vem da medicina, a Carla da psicologia, então a gente tem um time interdisciplinar, então é sempre uma oportunidade incrível poder ouvir um pouco mais ordenada e aprofundadamente sobre esses conhecimentos que o Alessandro apresentou. Eu queria te perguntar, Alessandro, e que eu imagino também possa ser interesse geral, pudesse falar um pouco mais do tema da questão da ampliação do conceito de saúde, junto a essa perspectiva do uso de psicodélicos e em parceria, em intercâmbio com as práticas rituais, né? Enfim, estabelecer esses paralelos e como que isso poderia ser pensado, ampliado num entendimento mais amplo do que a gente entende por saúde, no cuidado com saúde, enfim. Bom, obrigado pela Obrigada.
pela participação, pela questão, Thiago, pela consideração, né? Eu acho que é importante, né, a gente estabelecer isso, porque necessariamente quando a gente fala de terapia psicodélica, e isso a gente está vivendo um hype, né, dessa compreensão, isso é muito colocado, muito veiculado, né? É muito comum também a gente ser colocado ou ser posicionado numa lógica, vamos dizer assim, muito intervencionista, vamos dizer assim, né? Como que se produzir saúde seja só uma questão de fazer uma intervenção, né? Com uma lógica de objetividade, de causa e efeito, né? Que é uma racionalidade técnico-científica e que isso representa tudo que é saúde, né? Saúde pressupõe alguém ter uma condição, uma necessidade, alguém tem uma intervenção que responde àquela necessidade, a gente acopla essas duas coisas e resolveu o problema da saúde, né? Mas necessariamente não é só isso, né? Isso é um pedaço da questão da saúde, né? A saúde, a gente pode entender da mesma forma como a doença, ela é um processo, né, que envolve modos de vida, maneiras de se colocar, maneira de se relacionar, maneiras de conviver, né? Muito se fala da gênese da doença e mais contemporaneamente da gênese da saúde, né? Como se a saúde ela fosse uma produção ativa também, né? A gente precisa produzir saúde também. Ela não vem, existe uma concepção de que a gente nasce saudável com um estoque e a gente vai gastando, né, a nossa economia de saúde ao longo da vida e vai se deteriorando, e hoje isso já é muito questionável, né? Já é muito colocado que a gente, ao tempo todo, a gente precisa produzir a saúde que a gente tem da forma como a gente exercita a nossa vida, né? Exercita ela fisicamente, exercita ela mentalmente e exercita ela espiritualmente também, né? E aí vem a questão dos usos ritualísticos que ficam tão apartados do nosso modo contemporâneo de viver e que precisam ser recuperados nessa noção mais ampliada de saúde, porque a espiritualidade não deixa de ser uma produção também, né? Uma produção de subjetividade que a gente tem e que quando a gente acessa, né, a gente produz saúde, a gente produz vida, né? Então ela não pode estar, de certa forma, apartada desse entendimento de uma saúde que precisa ser construída a cada momento, que ela não nos é dada a princípio, né, que é uma visão mais conservadora e que só nos basta conservar a saúde que temos, né? Pelo contrário, muitas vezes a gente pode entrar em fases da vida mais adiante em que a gente tem mais saúde do que o que a gente tinha antes, né? Porque a gente produziu essa saúde, né? Quantas pessoas a gente não vê que envelhecem melhor, né? Que estão melhor numa determinada idade do que quando eram mais jovens, né? Isso muitas vezes acontece, né? Então, entendendo essa lógica produtiva da saúde, é importante a gente fazer conexões, criar conexões numa perspectiva social mais ampla do que meramente o sistema de saúde, né? Porque classicamente, estruturalmente, o sistema de saúde ele está estruturado nessa noção mais conservadora de preservar a saúde, né? Mas dentro da sua complexidade existem aqueles agentes, ou aqueles atores do sistema de saúde que promovem essa visão mais ampliada, e aí eu posso colocar principalmente o que a gente tem em termos de atenção primária à saúde no Brasil, na saúde pública, a saúde coletiva brasileira, que tem a sua singularidade, ela promove essa compreensão mais ampla da saúde, que envolve esse cuidado, né, que às vezes estão ligados a outras práticas que não somente aquelas de intervenção, né, daquilo que a gente chama de terapia, seja isso um medicamento, seja isso uma técnica, um procedimento, uma psicoterapia, envolve coisas mais amplas nesse processo produtivo. Então, isso pressupõe uma grande aliança, né, com alianças muitas vezes intersetoriais, né, que não estão dentro do sistema de saúde, da organização da instituição de saúde, mas que podem estar, por exemplo, em instituições da educação, instituições da espiritualidade, instituições da segurança, né? Então, eu acho que fazer essa mediação e essa relação interinstitucional, trazendo algo que é tão caro nesse processo produtivo da saúde, que é a espiritualidade, eu acho que está dentro
da missão do LIS, na medida em que a gente entende, né, que a experiência vegetalista, que é uma experiência de hibridação, né, entre saberes tradicionais xamânicos com práticas populares de saúde, já representa um modo dessa composição, dessa interconexão possível que nos inspira a buscar, no nosso contexto, relações hibridizantes também entre a saúde e outras práticas, né, de produção de bem-estar, como, por exemplo, o bem viver dos povos indígenas, né? A cultura ayahuasqueira disseminada por uma rede capilarizada por muitos centros e instituições religiosas que a gente tem no Brasil, como em nenhum outro país do mundo, né? Então, eu acho que é nesse sentido que essa ampliação do conceito de saúde clamam por uma interconexão intersectorial que valoriza a singularidade de cada ente relacionado, tá? Eu acho que é por aí. Que bom escutar, Alessandra. Legal. É, Sueli parece que está querendo também fazer uma pergunta, ela não estava encontrando a mãozinha, né? Mas se você quiser falar, Sueli, fica à vontade. Ah, obrigada. É, bom, eu sou aluna do AION, dessa primeira turma de formação, e está sendo uma experiência, assim, riquíssima. E só, assim, eu fiquei pensando nessa pergunta do Tiago e no que o Alessandro falou de produzir saúde, e o que eu, assim, eu já tinha passado por outras experiências, não só a cetamina foi a primeira vez, né? Porque na formação a gente passa durante um mês pela experiência, mas a gente tinha passado pela ayahuasca e outras experiências, que é interessante, assim, quando o Alessandro, a pergunta do Thiago, né? E a resposta do Alessandro em relação a produzir saúde, é que todas essas experiências, de uma forma ou outra, nos levam a tocar uma vivência do místico, né? Esse místico que eu fico pensando assim, a gente vive essa ansiedade, a gente vive ou com as nossas frustrações, ou recalques, ou traumas, sempre ou no passado, ou com ansiedade no futuro, né? Que a gente, é muito difícil a gente estar no presente realmente, né? As práticas de yoga, mindfulness, várias práticas nos levam a buscar essa percepção do presente, né? E a experiência psicodélica, e para mim foi de excelência a cetamina, né? Nos coloca nesse presente, através dessa experiência mística e através de percepção de abertura mesmo, né? De insights. É incrível, porque você fica no presente, não só durante a experiência, né? E toca esse místico, mas quando você volta e você é convidado a estar no presente. E isso é produzir saúde, né? Então, eu fiquei pensando nessa conexão ali da medicina, do espiritual, essa produção de saúde através da experiência mística que a psicodelia nos proporciona. É isso. Obrigada, viu? Uhum. Obrigada a você, E Sueli, pela. olha, é maravilhoso, viu? Se vocês têm desejo de fazer, é incrível, assim, a atuação da Alessandra e da Patrícia, né? As aulas que a gente tem com Polares, a vivência da cetamina, é maravilhoso, eu recomendo. Obrigada, Sueli. Obrigado, Sueli. Muito gentil. Muito obrigado. Ponto, comentários também, gente, fiquem bem à vontade aí, se vocês quiserem manifestar algum entendimento, outros pontos que eventualmente contrastam, né, com o que a gente colocou. Fiquem à vontade, estou vendo aí o Bruno, o Mercante. E boa Quem noite. quiser chegar aí com a gente.
Olá, olá. Alessandro, bom, eu sou Alcides, sou psicanalista, tá? E eu tenho um foco, né, no trauma informed. De uma forma ampla, né, ou concisa que você possa me auxiliar, como é que eu posso, né, usar essa ferramenta, o psicodélico, né, com o trauma? Porque assim, né, eu tenho um pouco de experiência com a somática, um pouco com teoria de Peter Levine, né? Então, assim, com experiência com o corpo, tudo mais, mas tenho zero de experiência com psicodélicos, né? Você consegue trazer alguma coisinha, nem que seja curta, com essa relação, né, com o trauma? Legal, obrigado pela pergunta, Alcides. Assim, de uma maneira geral, né, isso acontece com todos os psicodélicos, mas talvez o MDMA, que é o que está sendo mais investido, né, para essa condição, ele seja um pouco paradigmático nesse sentido, principalmente pelo modo de fenomenologia que é induzida por essa substância, que é algo que tem a ver muito mais com uma experiência de conexão, de abertura, de empatia, de autocompaixão, de compaixão com os outros também. Isso acontece muito na experiência com MDMA, mas também pode acontecer na experiência com ayahuasca, com psilocibina, com LSD, com cetamina, inclusive, em determinadas faixas de dose, é muito notório quanto que as pessoas se tornam mais conectivas, mais autocompassivas, né? E esse tipo de condição, ela é muito oportuna, eventualmente, para quem trabalha com trauma, porque permite, eventualmente, entrar nas questões de culpa, de vergonha, né? De tomada de perspectiva sobre um acontecimento traumático, né? Então, é, criar essa, essa abertura, vamos dizer assim, né? Corporal, conectiva, compassiva, empatogênica, né? Que essas experiências criam, elas são uma janela de oportunidade para quem tem recursos para trabalhar com trauma, em qualquer dessas orientações que você falou, que fez formação, que trabalham, né? A questão é que no contexto atual, a gente tem como aproveitar a experiência psicodélica de uma forma integrativa, através de integração psicodélica. Por exemplo, você pode receber um paciente para trabalhar com trauma que passou por uma vivência com ayahuasca em um contexto religioso, né, e ajudá-lo a aproveitar que ele está fazendo essa experiência num contexto religioso, ritualístico, e integrativamente, dentro do seu trabalho psicoterapêutico, você fazer essa integração, né, com um olhar, como você mesmo disse, trauma informed, né, por exemplo. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade são as clínicas que se estruturam integralmente para a terapia psicodélica, né? Que atualmente a gente, regulamentadamente, no nosso contexto, a gente só tem a cetamina, né? Em algumas situações, a ibogaína, por uma questão de que não está previsto, né, entre as substâncias prescritas. Então, tem uma possibilidade legal de se importar a substância e fazer uso terapêutico, né, no Brasil, mas numa situação muito específica, né? O que está mais regulamentado atualmente é a cetamina. Aí, claro, os terapeutas que vão trabalhar com essas substâncias, né, vão montar protocolos clínicos, né, e a MAPS, ela tem várias orientações, porque o protocolo principal que ela tem é para tratamento de estresse pós-traumático. Então, ele já é totalmente orientado para o trauma, mas aí é uma situação específica, né? Você vai estar numa clínica de terapia psicodélica, onde o próprio terapeuta vai oferecer a intervenção, vai preparar, vai oferecer a intervenção, vai integrar e vai seguir o paciente. No momento presente, a gente consegue fazer isso em pesquisa com diversos psicodélicos, mas na prática clínica, só com a cetamina e, excepcionalmente, né, com a ibogaína, da forma como é praticado por alguns aqui no Brasil, tá? Isso considerando a questão meramente da legalidade, não que não possa ser Sim, feito com outras com a mesma eficiência e tal, né? Só para te dar um horizonte também. já deu. Muito obrigado, Alessandro. Imagina. Obrigada, Alcides. A Ana Beatriz e o Marcelo, eu não sei quem foi o primeiro que
Mas quem quiser falar, É à Eu acho que o vontade. Marcelo foi o primeiro. é, Peraí. Marcelo. Soltou, tá. Tava tentando desmutar aqui. É, Então, obrigado pela chance de estar participando aqui com vocês. Eu acabei de sair de um processo de dieta lá no LIS e foi fantástico. Ainda estou tentando aterrar ainda. Eu queria te perguntar, Alessandro, que tipo de preparo a pessoa que trabalha com terapia psicodélica tem que ter para lidar com questões espirituais que emergem durante o processo terapêutico? E uma continuidade dessa pergunta, que vai virar outra pergunta, é como é que esse terapeuta vai fazer a diferenciação? Onde é que é o limiar entre o que é espiritual e o que é essencialmente psicológico, né? Que a pessoa já está trazendo da bagagem dela, né? E onde é que fica o limite entre o que é classificado como espiritual e o que é classificado como psicológico? Perfeito, Marcelo. Excelentes questões, excelentes pontos, né? Que gera muita controvérsia, muita discussão e muita desentendimento, né? E muita pouca aceitação de que em determinadas situações o entendimento às vezes não é possível mesmo, né? Porque são questões altamente complexas e a gente não tem que dar conta de tudo, a gente se aproxima. Esse tipo de questão vai um pouco nessa direção. Vamos desmembrar. A primeira questão do preparo espiritual, né? O Groff, que é um terapeuta bastante conhecido no meio psicodélico, né? E foi propositor de uma das primeiras linhas de terapia psicodélica, que era com LSD, né? Ele fez todo um trabalho, em relação à questão das emergências espirituais, né? De como acolher, não patologizar, e de como que o próprio terapeuta ele precisa passar por vivências, né? Seja com LSD ou seja com qualquer coisa, para ele ter contato, né, com essas experiências que podem ter um cunho místico, né, como já foi dito aqui, e abrir um campo de espiritualidade que às vezes não é aberto, ele não conhece, e ele mesmo encontrar as maneiras e seus próprios modos de lidar com isso, né? Obviamente, para fazer uma aprendizagem experiencial de ordem pessoal, né? E um aprofundamento na sua própria espiritualidade, né? Então, tem várias orientações ali, que tem um manual, uns treinamentos do Groff que vão nessa direção, mas o que eu destaco que é mais importante e que a gente insiste, né, é que as pessoas passem por experiências pessoais e preferencialmente em diversos contextos. Eu sempre gosto, por isso que a gente está aqui nessa aliança, né? Porque uma vivência num contexto, tem um setting terapêutico, ela pode ter abertura para experiências místicas, espirituais, as pessoas já trazem isso, isso é uma dimensão da experiência humana, né? Mas ela é diferente do que de passar por uma experiência no LIS, por exemplo, né? Num contexto de uma religião. Então, a multiplicação das experiências possíveis com psicodélicos, eu acho que é extremamente importante na formação do terapeuta, é onde ele vai ter contato com esse campo de espiritualidade. Eu acho que é a forma que ali ele vai descobrir as suas singularidades para lidar com esse tipo de experiência, porque a gente não tem um manual, uma orientação geral que a gente possa passar, olha, se tiver questões espirituais é assim que trabalha ou é daquele outro jeito, né? Isso depende muito de um amadurecimento no próprio contato de cada um com esse tipo de experiência. Então, o que a gente recomenda muito é experiência pessoal, conhecer diferentes contextos ritualísticos, religiosos, e por isso que a gente está aqui, convidando, inclusive, pessoas que estão fazendo treinamento com a gente numa substância que não está colocada no uso ritualístico, né, que é a acetamina, mas que a gente entende que ela também abre para esse campo espiritual, e por isso que no processo de formação que a gente está fazendo, a gente ressalta essa dimensão e convida os colegas a visitarem esses lugares, né, em outros espaços, e às vezes até com outras substâncias, como a ayahuasca, por exemplo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. O outro, assim, a diferenciação, ela é muito difícil, né, realmente, de ser feita, né? O que às vezes eu vejo quando converso sobre isso com colegas
psiquiatras e pessoal do campo da saúde mental, que tem uma orientação muito ligado ao campo do mental. Uma das coisas que é muito importante e que aí, no contexto de terapia psicodélica, isso é fundamental, e por isso que é importante ter uma avaliação psiquiátrica bastante feita, bem feita, é conhecer muito da história de vida das pessoas, né? Da história familiar, dos seus antecedentes, das suas fragilidades, e ter uma avaliação para entender se existem ali determinados funcionamentos psíquicos ou determinadas condições prévias que possam é, emergir, né, como uma manifestação psicopatológica, por exemplo, né? E aí a gente vai, obviamente, conseguir diferenciar se aquilo está acontecendo numa pessoa com uma história tal, 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 tem toda a cara de uma manifestação, a gente é mais inclinado a pensar num processo psicopatológico, é uma tendência dos clínicos. Agora, se é o contrário, aquilo está se manifestando de uma forma totalmente inusitada, ainda que tenha contornos que lembre uma experiência psicopatológica em alguém que não tem nenhum fator de risco, nunca vivenciou nenhum tipo de experiência, aquilo está sendo induzido num contexto ritualístico, a gente vai pensar muito mais numa emergência mais espiritual, né? Então, eu acho que por isso que é muito importante o cuidado de uma avaliação em todos os sentidos, né? Que é biográfica, é clínica, é de percepção da emergência em si, de como ela emerge, né? E do conteúdo que está sendo emergido também, porque tem manifestações psicopatológicas que têm conteúdos místicos, né? E tem outras que não, né? Que não tem nenhum conteúdo místico, não está colocado nesse sentido e que, né, podem ser vistas mais como uma manifestação psiquiátrica, psicológica, né? Então, é uma diferenciação muito difícil. Eu acho que, exatamente por essa ser muito difícil, ela depende de uma avaliação que eu diria é, muito colocada no tempo, né? De você conseguir traçar um contexto de evolução das pessoas, de onde elas estão vindo, para onde elas querem ir, do que está acontecendo. Por isso tem aquele conceito de matriz, né? Que é tão caro no campo da psicodelia, para além do 7 em 7, que é muito interessante, da gente entender a matriz psicossocial, cultural, que é de onde as pessoas vêm e para onde elas vão. Se a gente compreende bem isso, conceitualiza, quando tem uma emergência, baseado na matriz, a gente pode tentar, né, tentar, aí eu reforço, inferir que seja uma coisa ou mais espiritual ou mais psicopatológica, né? E a partir daí seguir as pessoas, porque às vezes no primeiro momento a gente não tem, a gente tem impressões disso. À medida que aquilo vai se desdobrando e vai tendo um segmento, pode ficar mais claro se é uma coisa ou outra. Então, eu acho que essa avaliação ampla, esse matriciamento, ele é importante e mais ainda, o segmento dessa pessoa é mais importante ainda. Teve uma experiência que a gente está na dúvida se é espiritual, se é uma manifestação, opa, não deixa a pessoa no mundo, vamos ficar próximo, né? Vamos acompanhar, vamos continuar vendo. Eventualmente, se a coisa permanece, vamos ter uma opinião de algum profissional para ter uma outra visão, contrastar e a gente segue seguindo, né? Para ver se a coisa é de uma natureza ou é de outra, né? Então, eu acho que o acompanhamento é fundamental, tá? Agora, eu acho que é a Ana, né? A Ana, depois a Daniele também. Bom, eu sou aluna, né, do curso e eu queria dar um depoimento brevemente. Primeiro eu queria responder ao Alcides que eu fiz o curso do SE, pelo menos eu estou na formação, agora eu terminei o intermediário, e foi muito útil, assim, durante a psicoterapia assistida por ketamina, os conhecimentos que vieram, assim, de pendulação, então acho só para dar um retorno específico para ele ali que é bem legal e ajuda muito, então, enfim, eu não vou me deter nisso. O que eu queria dizer é que eu tô vendo várias carinhas conhecidas de vários cursos diferentes, né, e fico faceira de ver todo mundo, mas que eu me surpreendi muito, assim, foi muito interessante a formação, de uma forma que eu já sabia que já tinha tido algumas aulas com o Alessandro ali,
Mas a formação toda com o Alessandro e com a Paty foi muito legal, muito mais do que eu estava esperando. E eu aprendi muito, tem um refinamento, assim, eu já fiz a Faneros, que nem alguns aqui sabem, eu já fiz várias formações diferentes na área, curso nos Estados Unidos online. Então, e o jeito do Alessandro e da Patrícia de ver a coisa realmente é muito único, assim, muito refinado e consegue te dar. Tu consegue ir aprofundando. Eu falo pro André que eu saio das aulas, né? Que é o meu colega, eu já tendo enquetamina há 2 anos, então não era uma novidade para mim, mas o jeito deles de ver, sim. E que eu saio das aulas e eu fico desdobrando aquilo, horas, horas, parece uma terapia psicodélica na aula, porque daí eu fico desdobrando dias e dias a fio, aquelas coisas, e vendo camada atrás de camada, enfim. Então, para mim foi realmente muito surpreendente mesmo, com muitas formações, foi muita coisa nova, muita coisa muito interessante. Então, tem todo o meu respeito e reconhecimento, assim, e gratidão também. Então, para quem está interessado e pensar, vai ser repetitivo, não, não vai não. Vai ter um monte de coisa muito diferente, muito legal. Enfim, recomendo muito. Era isso. Que legal, Ana. Obrigado. E muito feliz de saber que você está aproveitando, principalmente que você está encontrando coisas novas, né? Porque a gente tem uma orientação muito em torno do novo, né? Da criatividade, da expressão artística. A gente leva isso para o contexto e quando a gente vê que as pessoas estão encontrando alguma coisa de diferente, a gente fica muito feliz também, né? Muito bom. E está sendo maravilhoso. A aula com os dois é sempre ótima. Muito obrigada. Maravilhoso. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigada, Celina. Agora acho que tem a Fê, né? Que está com a Obrigada. A vontade. Daniela estava tentando falar também. Daniele Sim, também. oi. É porque eu não sei levantar a mão aqui. Aí eu pedi para Carla, assim, ó. Boa noite, obrigada, Alessandro, pela aula. Prazer conhecê-lo. E eu fiquei com uma pergunta, assim, em relação foi mencionado que a integração em contextos ritualísticos ou sociais são práticas que têm acontecido e tudo, mas eu me questiono, assim, em relação à literatura, né? Se existe literatura sobre isso, o quanto que as pessoas estão discutindo isso, que parece uma realidade talvez mais próxima do que a gente vivencia aqui, né? Dentro do nosso contexto regulatório, e que eu acho pouco, assim, eu ainda não consegui encontrar, né? E aí é uma pergunta, assim, para mim, né, em relação a quanto que é relevante que a gente estude sobre isso, enfim, tenho interesse. E aí te pergunto sobre, para saber mais. Legal, não, tem sim, Daniel, tem muita literatura científica, tem muito artigo, paper publicado, né, alguns de livre acesso que a gente consegue baixar, existem muitos projetos, várias organizações que fazem projetos de integração psicodélica, a MAPS, que eu citei aqui, é uma delas, então você baixa, por exemplo, um workbook, né, que é deles, né, que é um manual de integração psicodélica com a visão da instituição. Você pode encontrar também no trabalho da ICEERS também, que é mais ligado ao campo enteogênico, também trabalhos especificamente com a integração. Existem várias clínicas, grupos que fazem. E existe aquele livro que eu coloquei na apresentação do Mark Achalá, que faz parte da ICEERS, Rebelde. um psicólogo, que chama Integração Psicodélica, né? Tem vários recursos, ele discute os conceitos, as práticas. Então, tem muita coisa de recurso pedagógico, educacional, que as pessoas podem acessar e conseguir fazer essa prática com mais embasamento e orientada para aquilo que ela se propõe a fazer, né? Então, eu acho que você pode acessar esses recursos que a gente já colocou e, eventualmente, se tiver outros interesses, a gente pode trocar figurinha também nessa linha, tá? Só uma dúvida, assim, nacional mesmo a gente ainda não tem, é mais internacional mesmo, a literatura. Muita coisa internacional, né? Mas existem também alguns trabalhos, grupos, né? Existem, acho que, pessoas que estão fazendo teses nessa área em algumas universidades, né? Aqui no Brasil a gente tem a APB, né, que é a Associação Psicodélica, que tem um trabalho muito forte na área de redução de danos, de políticas públicas, né, com problema relacionado à questão, né, das substâncias. Então eles têm inclusive um grupo, né, que é parecido com outros grupos internacionais, que é um grupo de redução de danos, que é o TRIP, né, que tem até grupos de estudos, de discussão, que as pessoas participam e ali as pessoas não só trocam, como a gente está trocando aqui, como facilitam é, materiais, né, conteúdos, né? Então existe sim, existe no Brasil. Convido, de repente, a você conhecer o trabalho deles. Eu acho que
A APB é uma boa dica para você entrar nesse mundo aí. Tem muita coisa sobre integração. Obrigada. Imagina. Eu acho que a próxima é a Fernanda, né? Vai lá. Fernanda tinha. Ok. Então, boa noite, gente. Também sou aluna, né? Faço parte e, assim, sou psicóloga, então questionei muito, né? Ingressar ou não. Também participei da Afroneros e realmente, assim, até para ir lá, a prática clínica que eles trazem, né? Todo o trabalho é muito artesanal, assim, com um cuidado excepcional em toda a experiência, né? Das aulas, das trocas, né, assim, de muita entrega, muita generosidade, assim, no aprendizado, né, assim, muito o lugar do cuidado, a gente também vai vivendo, né, vai vivenciando isso. E, sobretudo, também passar pela experiência, né, passar enquanto estar desse outro lado também, né, o lugar de ser cuidado, o lugar também de ser, dessa experiência, né, de vivenciar, né, a experiência farmacológica e também do processo, né, da terapia, do contexto terapêutico que eles produzem, né? Acho que isso é muito único, assim, e o trabalho pessoal, e o trabalho clínico, e também, assim, a possibilidade de trabalhar, né? Acho que a gente, na clínica, tem essa coisa muito, de uma clínica, às vezes, solitária, né? Que a gente vai trocando, então, o trabalho coletivo, né, o tecer junto, a experiência de estar ali também, né, com outros profissionais e dessa perspectiva, né, de ser uma dupla, né, então você também vai criando vínculos e ampliando formas de, enfim, né, de trazer esse estado, né, ampliado, esse estado simbólico, criativo, também assim as referências, né, desde filmes e, enfim, assim, acho que foi muito transformador para mim, assim, tem sido, né? Essa semana foi a última sessão, né? E até essa questão espiritual também foi algo que me marcou na minha experiência e de uma forma também assim que vai abrindo, né? Algo que eu nunca tinha experienciado e também tem sido um lugar que eu estou processando, mas desde as fundamentações a todo acompanhamento mesmo, de uma parceria muito presente, né? Assim, a presença deles é marcante, vale muito a pena. E é isso, só agradecer, acho que engrandece muito, assim, cada encontro. Obrigada. Maravilha. Obrigada. Obrigado pelo depoimento, Fernanda. Que bom, né? Tá no finalzinho, mas ainda tem alguma coisinha para fazer por aqui ainda, né? Ainda tá junto em São Paulo, né? As coisas continuam se desdobrando, né? Muito bom. Legal, gente. Bom, como Acho é que que nós estamos de tempo aí, Carla? Que tá moderando. então a gente vai caminhando para o final. Não sei se tem mais alguma pergunta. A gente está agora às 9h30. Hum, Eu Então, acho que podia comentar só as próximas, né? Pro final, para o sim, pessoal ter uma ideia como é que vai ser os próximos encontros aqui. claro. Então, como o Alessandro falou, né, a gente nessa parceria, a gente está convidando, né, várias pessoas que estão ligadas às temáticas, tanto, né, nesse eixo que hoje o Alessandro trouxe, e também com o vegetalismo e as práticas vegetalistas, né, do LIS e o trabalho que a gente realiza. Então, nesse sentido, a próxima aula vai ser justamente sobre vegetalismo com um antropólogo que é bastante conhecido e reconhecido com os trabalhos e contribuição que ele faz também sobre essa temática, sobre também a arte visionária, com a experiência que ele tem no Peru, com uso tradicional indígena e também com religiões ayahuasqueiras no Brasil. Então, ele vai estar conosco no dia 23 desse mês,
aqueles que se interessarem sejam muito bem-vindos, né, para que a gente possa seguir aí nessas trocas, nos encontros. Como o Alessandro falou, essa é a primeira, né, essa primeira aula de abertura, mas o nosso intento é seguir aí com esses convidados, com esse debate, para a gente ir caminhando juntos, né? Aqueles que quiserem conhecer também, né, um pouco mais sobre o vegetalismo, sobre as práticas ritualísticas vegetalistas, é uma oportunidade, né, para esse debate do dia 26, ok? A gente deixou também um QR Code, um formulário, né? A Luciana, a gente comentou no início, acho que a Alessandra colocou aqui, que se vocês quiserem contribuir, avaliar, para a gente é uma troca importante. A gente deixou também aí algumas informações, tanto do LIS quanto do ION, né? Desse curso, e a gente fica à disposição aí para os contatos. Um grande abraço a todos, É muito importante, obrigada. Carla, dizer que a gente sempre vai pendular, né, nos nossos encontros aqui. Em algumas ocasiões a gente vai ter convidados mais no campo terapêutico, em algumas ocasiões mais no campo ritualístico, né, que é a vocação Sim, um pouco do Lise e do Aion, mas sempre aberto a questões também sociais, né, sim, culturais, religiosas também, que eventualmente a gente possa trazer para permear esses dois campos, tá? E quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho do LIS, a gente vai ter, eu acho, também no próximo ano outras iniciativas, né? Tem sim, pensado até em iniciativas formativas também, né? Que a gente tem discutido dentro do LIS, né? E também nessa iniciativa com a cetamina formativa, a gente tem apresentações também específicas sobre o programa, que a gente convida as pessoas, pequenos grupos que estão interessados, e a gente apresenta aí formalmente. É uma apresentação do que é, falando de estrutura, como é que acontece, cronogramas, investimentos. Então a gente faz, né? E já tem previstos encontros para as próximas semanas. 3 semanas vai ter encontro. Semana que vem é na quinta, às 20 horas. Na outra, me parece que vai ser na segunda, né? E na outra, a quarta. A gente colocou no chat aí as datas das apresentações, então se vocês quiserem. Vai ser na próxima quinta, na próxima segunda e na próxima quarta, né? Então, quem quiser conhecer, pode mandar mensagem direto para o Instituto ou, né, fazer o contato com algum de nós, comigo, com a Patrícia. A gente fica à vontade fiquem à vontade para contactar, tá? Eu acho que é isso. claro. E eu queria agradecer também por todas essas falas, essas perguntas. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês. Legal, gente. Também queria agradecer que a gente possa se reencontrar aí nos próximos. Agradecer ao Alessandro, é sempre maravilhoso escutá-lo e aprender. Então, boa noite a todos. Muito obrigada aí pelo encontro. Maravilha, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Bons sonhos. Obrigada, queridos. Vou. Obrigada.